Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um intensivão, né? E vamos dar continuidade então, vamos tratar hoje sobre os crimes de trânsito, tá? Os crimes aí descritos, né? São os crimes em espécie, nós vamos tratar, tá? Do artigo 302 do CTB até o artigo 312B, tá? Então, pessoal, se atentem que esse aqui é um assunto bastante importante, né? Porque se trata de crimes, né? Cometidos aí na situação aí de trânsito, né? Que estão descritos aqui no CTB, beleza? Vamos passar artigo por artigo aqui, né, indicando para vocês, né, como as bancas costumam cobrar e a forma aí, né, de você entender melhor, beleza? Artigo 302 diz: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então, pessoal, aqui, ó, percebam que é praticar homicídio culposo. Lembra lá, culposo, né? Imprudência, imperícia, negligência, tá? Culposo. Aí existe o crime doloso, né? Doloso, né? Quando a gente age aí, no caso, com intenção, né? Com a finalidade, né? Ou assume aí o risco de obter aí o resultado, tá? Pessoal, se atentem a isso daqui que pode trocar, beleza? Homicídio culposo por homicídio doloso, né? E se nossa alternativa tiver lá homicídio doloso na direção de veículo automotor, né? É um crime de trânsito, vai estar errado, tá? Se o cidadão praticou homicídio doloso, né, ele vai responder pelo crime de homicídio previsto aí no Código Penal, tá? Então se atentem a isso daí, que é muito importante, beleza? Então, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de detenção de 2 a 4 anos, né? E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir aí veículo automotor. Parágrafo 1º diz: no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente. Então aqui nós temos os casos de aumento de pena, tá? As hipóteses, né? Então, pessoal, quais são as hipóteses aí em que há aumento de pena, tá? Então, pratica aí homicídio culposo, né, na direção de veículo automotor, se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, ou seja, não tem permissão, né, não é habilitado, tem aumento de pena, tá? Cometeu aí homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem a permissão ou sem habilitação, existe a previsão do aumento de pena. Segunda hipótese aqui é praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Também tem aí o aumento de pena. Terceira hipótese, deixar de prestar socorro, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do sinistro, né? Então, percebam aí que são atitudes, né, que o cidadão toma referente, né, à situação ali. Então, ele deixa de prestar socorro, tá? Ou seja, né, comete ali o homicídio culposo, né, na direção do veículo automotor, né, e sai vazado, né, abandona ali o local de acidente, tá? Quarta hipótese, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros, né? Então aí, motorista de ônibus, tá? Então são essas quatro hipóteses aí previstas no CTB, de aumento de pena para o crime de homicídio, lembra lá, homicídio culposo, pessoal, tá? Parágrafo 3º diz: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, então aí tem a pena, né, aumentada, ó, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão, proibição do direito de dirigir, do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então, percebam que é diferente, né, o aumento de pena com relação a quem aí comete homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, tá? É diferente das outras hipóteses ali que tem um aumento de pena de 1/3 à metade. Aqui, né, já é um aumento integral da pena aí, ou seja, de todo o quantum aí, né, de 5 a 8 anos. Artigo 303, ó, praticar lesão corporal, ó, de novo, é culposa, tá? São as situações aí culposa, né? Lembrando, culposo, negligência, imprudência ou imperícia, tá? Então, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena aí, então, de detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3
a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. São as hipóteses que nós falamos anteriormente, tá? Então tem o mesmo aumento de pena, né? Não tem permissão, né? Não tem habilitação, pratica ali a lesão corporal culposa na faixa de pedestre ou na calçada, deixa de prestar socorro, tá? Ou é motorista aí de veículo de passageiros, então tem o aumento de pena aí de 1/3 à metade, tá? Parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Tá? Então percebam, pessoal, que nas situações aí, tanto no homicídio culposo na direção de veículo automotor, quanto na lesão corporal, né, culposa na direção de veículo automotor, tá? As situações em que o motorista ele está sob efeito de álcool, sob efeito de alguma substância psicoativa, tá? Tem um aumento de pena, né? As duas situações, beleza? Então se atentem a isso daí. E aumento de pena não é, lembra disso na hora da prova, tá? Não é tipo 1/3, não é, né, aquela forma 1/3, metade, não. Ela tem um aumento de pena mínima e pena máxima, tá? Seria uma forma, então, qualificada, tá? Então se atentem a isso daí, para diferenciar aí das outras hipóteses, né, de aumento de pena, em que se traz aí aumento de pena aí de 1/3 à metade. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar... Perdão. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Tá? Então, é o crime aí de omissão de socorro, né? Aqui no caso da situação de trânsito, né? Na ocasião de sinistro. Então, a pena detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave, tá? Percebam aqui, né, que traz a situação, se ele não pode fazer esse socorro, né, por justa causa, ele deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, tá? Então, também responde aí pelo crime, né, de omissão aí, no caso, de socorro à vítima aí. Parágrafo único, incide nas penas previstas nesse artigo o condutor de veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, tá? Então percebam que mesmo que outras pessoas, né, chamem aí o socorro, auxiliem aí na situação de socorrer a vítima, né, o condutor aí do veículo que, né, que estava ali na direção, vai responder, tá? Vai incidir nas mesmas penas aí previstas no artigo ali. Artigo 305, afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? Então ele se afasta aí, né, do local de sinistro. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que ele determine dependência, né? Então aqui, conduzir veículo aí, aqui não tem nenhuma situação nem de acidente, tá? Não tem situação de omissão de socorro, não tem situação aí com vítima, né? Simplesmente foi abordado e estava conduzindo o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada aí por influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, né, que determine dependência, tá? Então, na situação aqui não tem relaciona nem acidente, nem nada, tá? É somente estar conduzindo alcoolizado, ou seja, direção de veículo aí estando sob efeito do álcool. Então, pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, tá? Ou por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração de capacidade psicomotora. Então, pessoal, aqui, ó, se atentem que pode ser por meio de exame de sangue, né? Ou seja, vai ter ali, né, vai ser feito o exame de sangue, então tem que ter ali igual ou superior
a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, né, para configurar aí o crime, ou, né, na situação em que ele assopra, tá, por litro de ar alveolar, né, superior a 0,3 miligrama de álcool por litro, tá? Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova, testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Tá? Então, pessoal, se recusou lá, né, a fazer o teste de alcoolemia, né, ou o teste do bafômetro, tá? Então, pode-se verificar que mesmo assim, por meio de sinais que indiquem, né, pode-se verificar aí, né, essa conduta, tá? Por meio de prova, por vídeo, prova testemunhal, outras pessoas testemunharam, né, que o cidadão estava, por exemplo, com fala pastosa, com desorientação, tá? Então, tem diversas formas aí de se verificar, né, se o cidadão está alcoolizado ou não. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológico para efeitos de caracterização do crime tipificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em metro para se determinar o previsto no caput, né? Previsto aí os testes de alcoolemia. Artigo 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Tá? Então ele viola a suspensão, né? Ou a proibição que se tenha de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, né? Tá? E parágrafo único diz: as mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. O prazo, né, que se diz aqui no parágrafo 1º do artigo 293 é um prazo de 48 horas, tá? Tem que se entregar aí, né, a permissão ou a habilitação. Beleza? Artigo 308. Participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então aqui, pessoal, né? É ficar fazendo manobra, postando corrida, tirando racha, né? Empinando a moto, tá? Então tem isso aí, essa previsão também. Colocando em risco aí a incolumidade das pessoas, né? Primeiro, se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, tá? Então, né, se da prática praticando corrida, né, manobras lá na via pública, e se dessa prática, né, resultar em um crime de lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias que demonstram que o agente não quis o resultado, né, assumiu o risco, ou seja, foi de, né, forma aí culposa, né, não dolosa, tá? Então, tem a pena aí privativa de liberdade é de 3 a 6 anos. E se da prática, né? Dessa prática aí resultar o quê? Resultado morte, né? Então, vai ter aí a pena de reclusão de 5 a 10 anos, tá? Então, né? Tratando a mesma situação, tá? Então, a situação do quê? De praticar corrida, manobras, né? Na via pública, colocando em risco aí a incolumidade das pessoas, tá? E, né, só desse fato já é um crime, né? Aí, se do resultado aí no caso, o resultado de lesão corporal de natureza grave, já tem aí uma pena maior. E se resultar na morte de alguém, tem uma pena maior, tá? Então, percebam, né, o escalonamento aí do tipo de crime, tá? Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de
dano, tá? Então se atentem aí que dirigir veículo automotor sem a permissão ou sem habilitação, né? Mas tem que ter o que tem que estar acontecendo o quê? Gerando perigo de dano, tá? Então pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? Tá dirigindo veículo automotor sem a permissão de dirigir, né? Tem lá a infração, né? Gravíssima, né? Para quem tá sem habilitação dirigindo ali, né? Já no caso que se ele estiver dirigindo sem habilitação e gerando perigo de dano, né? Já tem a situação aqui de crime de trânsito. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Novamente, tá? Pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, tá? Então aqui, né, é alterar ali o local de sinistro, né, no local de onde houve acidente aí automobilístico como uma vítima, né? Não se deve alterar, né, seja coisa, seja pessoa, né, com o intuito, né, no caso tem que ter um intuito, tem a finalidade específica aqui, né, de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz, tá? Perceba que tem essa finalidade específica aqui, né? Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades, né? Então, aqui a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, tá? Então, quais atividades, né, que vai ocorrer essa pena restritiva de direito, né? Então vai se prestar trabalho aí aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros, em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Segunda hipótese, trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais de rede pública que recebam vítimas de sinistro de trânsito e politraumatismos, né? E terceira hipótese, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito. Quarta hipótese, outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito, tá? Então percebam, pessoal, que essas penalidades aqui, essas situações aqui em que se troca a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, tá? Todas as situações aqui, as hipóteses, tá? Tem relação ao quê, né? Ele prestar trabalho para ele tomar consciência. Se lembra disso na hora da prova se cair, né? A que tipo de trabalhos são, né? São trabalhos para ele tomar consciência daquilo, né? Das situações que ocorrem no trânsito, tá? Então ele vai trabalhar aí, né? Em equipes de resgate e corpos de bombeiros, né? Que atendem aí vítimas de trânsito, vai trabalhar em unidade de pronto-socorro, né? Nos hospitais que recebem aí vítimas de trânsito, tá? Vítimas de acidente de trânsito, né? Então percebam, pessoal, que é uma forma de conscientizar a pessoa, né? Dela ver ali a situação que as pessoas ficam, né? Vítimas aí de acidentes de trânsito, para ela ter mais consciência da próxima vez, tá? Então essa é a penalidade aí, beleza? Não precisa, né, se você decorar essas 4 hipóteses aqui, porque se você tiver uma noção do que se trata, né, para que serve essa penalidade aqui, você já consegue matar a questão, beleza? Artigo 312b. Os crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código não se aplica
o disposto no inciso primeiro do caput do artigo 44 do Código Penal. Tá? Então é isso, pessoal. É muito importante vocês entenderem, né, que as situações, então, de crimes de trânsito, tá? Seja praticar homicídio, né, na direção de veículo motor ou lesão corporal na direção de veículo automotor, tá? São situações o quê? Crimes culposos, tá? Pode trocar pela palavra dolosa. Então lembre-se aí, beleza? E é isso, pessoal. Acho que o mais importante são essas, né? Tem que dar uma lida realmente em todos os artigos aqui, mas acredito que deu pra gente revisar aí, né? Pessoal, muito obrigado aí, né? Amanhã já é a prova, né? Para você que está assistindo aí no dia 9, né? Talvez você assista no mesmo dia, né? Mas no dia 9 aí. Então amanhã é a prova. Boa sorte para vocês, né? Espero ter ajudado, né? E acredito que se você acompanhou aí no canal, né? Se você adquiriu lá também o curso, tá? Acredito que ajudou bastante, né? Espero ter ajudado realmente, tá? Fico feliz de vocês estarem acompanhando aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, né? Continua acompanhando, né? Você que vai prestar outros concursos ainda, tá? Que a gente vai fazer diversas revisões, estudos aí, seja para GCM agora de Votorantim, para GCM de Lins, né? Para GCM de São Carlos, que está previsto abrir também, tá? Então, pessoal, acompanha aí no canal, né? Vou deixar o link na descrição também, né? Que eu tenho curso aí para GCM de Votorantim, tá? E vou deixar o link também do meu Instagram, beleza? Se você não tá inscrito e não me segue também lá no Instagram, me segue lá no Instagram para acompanhar aí todas as notícias, né, que tiver com relação aos concursos aí para a GCM, né? E outros concursos da área de segurança pública, beleza, pessoal? Muito obrigadão e até o próximo vídeo.